Glória a Deus. Quantos querem receber a palavra de Deus? Preste atenção. Não há nada mais importante do que a palavra. A palavra, ela nos sustenta. A palavra nos restaura. A palavra nos liberta. Eu amo a palavra. E eu amo ouvir a palavra. Quando eu estou ouvindo, e não importa quem esteja pregando, eu gerencio a minha mente e a minha alma, eu administro. E eu acompanho e me envolvo com a palavra que está sendo ministrada. Não importa quem. Eu me volto completamente. E eu digo para vocês, Deus tem feito coisas extraordinárias e maravilhosas na minha vida por causa da palavra. Se eu estou hoje aqui, é por causa da palavra que me sustentou desde a minha eternidade. São 57 anos, desde quando eu me entendo por gente. Eu ouvindo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, ou pregando a palavra moldou a minha vida. E a palavra de Deus vai moldar a sua vida. Você precisa muito mais do que uma imposição de mãos. A imposição de mãos é bíblica, é importante. A unção com óleo, nós acreditamos, mas precisamos mais que isso. Precisamos da palavra, e a palavra não simplesmente é informação, mas a palavra revelada. Receba a revelação. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes 10, 10 diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Olha para isso. Se estiver embotado o ferro e não afiar o corte, então se deve redobrar a força. Diga, redobrar a força. E eu quero ler também Atos 1:8. Atos 1:8. O tema é afiando o machado. Diga, afiando o machado. Atos 1:8 diz: e recebereis poder. E recebereis poder. Aqui fala virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder, mas recebereis virtude. É a capacitação, é a qualificação. O Espírito Santo de Deus, Ele nos qualifica. Nós de nós mesmos não tínhamos nada para oferecer. Nós de nós mesmos não tínhamos como proclamar a palavra. E Jesus sabia disso, então Ele diz aos discípulos, volte para o versículo 4. Atos 1:4. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Atos 1:4. Lê para mim, por favor. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Nós vivemos num mundo onde os desafios, eles se avolumam a cada dia. E as pessoas muitas vezes estão dobrando turnos de trabalho para poder alcançar alguma coisa. E as pessoas muitas vezes não querem parar um tempo e se prepararem para que o resultado na frente seja melhor. Então elas não param para se capacitar para que o resultado seja melhor. Então, às vezes é melhor dar uma pausa, se preparar, se capacitar, para que você depois avance com menos esforço. Não quer dizer que não precise de esforço, mas com menos esforço. Todos nós queremos resultados positivos. Queremos ou não queremos? No trabalho, na família, na escola, na igreja, no ministério, na célula, todos nós desejamos, todos nós
queremos resultados positivos. E o nosso Deus, Ele deseja que os resultados positivos se manifestem na nossa vida. Deus nos fez para isso. Deus não nos fez para a frustração. Deus nos fez e nos capacitou para avançarmos em todas as áreas do nosso ser e do nosso viver. E temos a disposição hoje para nos ajudar, nos auxiliar, o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso capacitador. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo é o teu capacitador. Diga: o Espírito Santo é o teu capacitador. Eu me lembro quando eu era criança ainda, meu pai tinha sítio, e quando meu pai ia trabalhar, a primeira coisa que ele fazia antes de começar a trabalhar, ele trabalhava com lavoura, e naqueles dias não havia tantos equipamentos como há hoje. Eu me lembro quando meu pai plantava arroz, tinha aquela maquininha chamada matraca. Não é matraca? Alguém aqui trabalhou com a matraca? Olha só, você, Breno, morou na fazenda? E não é tão antigo assim, né? 22 anos. A matraca, imagina, você plantava o arroz, plantava as sementes com a matraquinha, uma maquininha. E depois, olha, a prática era tremenda, porque assim abria a covinha, a semente caía, e a pessoa ainda passava o pé, e era uma rapidez. Por quê? Porque tinha habilidade. Mas eu me lembro que o meu pai, quando ele ia para a lavoura e preparar a terra, sempre ele afiava a ferramenta. Sempre. E eu me lembro ainda quando eu tinha por volta de 10 anos, 12 anos, nós fomos trabalhar, eu fui com ele, eu peguei uma enxada e preparei a enxada para afiar a enxada. Mas não tinha experiência, e quando eu estou afiando a enxada, ali me escapou, e esse dedinho que foi marcado, e até hoje eu tenho uma marca. Não sinto mais nada, não tem trauma, mas aqui nas minhas digitais tem a marca, quando eu estava afiando a minha enxada. Então, eu me preparei muito para afiar machado. Diga: afiar o machado. Diga: todo mundo aqui sabe o que é um machado? Todo mundo aqui sabe o que é uma enxada? Se você não sabe, a gente vai fazer um convite lá na chácara. A gente sempre tem um espaçozinho que se usa enxada, enxadão, foice e outras coisas mais. Se você se dispõe a dar um dia assim no voluntariado, a gente vai ensinar você a manusear essas ferramentas extraordinárias e maravilhosas. Diga: afiar o machado. É muito importante. Se você não para, você não afia. Se você não afiar o seu machado, diz o texto, você vai ter que colocar força dobrada. Outro dia eu estava conversando com um jovem e compartilhei algo com ele a respeito de se preparar para o futuro. Eu disse: eu quero te ajudar, te orientar. Indiquei algo para ele. Falei: vai e pensa a respeito disso. Vai para a sua casa, conversa com a sua mãe e pensa a respeito desta proposta. E ele precisando trabalhar, mas eu disse: vai ser um tempo de capacitação, de pelo menos de 3, 4, 5 ou 6 meses. Que você não vai ganhar aquilo que você almeja ganhar hoje. Mas depois de 4, 5, 6 meses, você vai ter a possibilidade de ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mil reais por mês. Ele falou: uau, é assim? Eu falei: é assim. Você quer saber o que é? Não, não falar não. Vocês estão muito curiosos, né? Mas eu orientei, ele foi para casa. No outro dia ele voltou e falou: apóstolo, eu me lembrei de uma mensagem que o senhor pregou sobre afiar o machado, e eu decidi parar para afiar o meu machado. Eu aceito a proposta. E ele começou a jornada. E hoje, quando eu publiquei a respeito do afiar o machado, ele fotografou e mandou para mim: ó, estou afiando o meu machado. Lá na frente, quando ele já estiver lá perto da onde eu disse que ele vai chegar, eu vou testemunhar, vou falar quem é, tá bom? Amém? Ei, dá um sorriso para mim. Vocês tudo querem saber quem é o jovem, eu não vou falar. Não vou falar. Eu estava lendo uma pesquisa, uma pesquisa que fora feita nos Estados Unidos, uma pessoa que vive em média 70 anos. Olha o que diz a pesquisa. Essa pessoa passa
23 anos dormindo, dos 70. 16 anos trabalhando. 8 anos assistindo TV. Na época era TV, hoje com as redes sociais isso aumenta um pouquinho. Aí tem 6 anos comendo. É muita coisa, né? 6 anos viajando, 4 anos e meio de lazer, 2 anos e meio se vestindo. Acho que essa pesquisa foi feita com homens, porque para mulher dobra. 2 anos e meio só se vestindo. Agora, pasmem, 6 anos da vida desta pessoa, foi feita uma pesquisa, 6 meses, diga 6 meses, em atividades espirituais. 6 meses, de 70 anos, desenvolvendo atividades espirituais, como oração, leitura da palavra, meditação, estar na igreja, participar de uma célula, liderar uma célula. Isso foi uma pesquisa feita lá. Aqui é diferente. Aqui é 25 anos de atividades espirituais. Por isso que os crentes aqui são todos poderosos, cheios do Espírito Santo, machado afiado. Meu irmão, tomado de alegria, de gozo, de capacitação. É o fenômeno. Por quê? Por causa da atividade espiritual que você desenvolve. Preste atenção. A sua capacitação espiritual se dá por meio de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Esse exercício vai te capacitar para você vencer qualquer desafio. Qualquer desafio. Os discípulos de Jesus, eles teriam desafios incomuns. Jesus chama alguns homens na ótica secular, impossível de dar certo, para formar uma equipe, cada um com um temperamento, alguns meio desqualificados, sem formação nenhuma, indo outros mesmo. E ele escolhe também Lucas, que é médico, e Mateus, cobrador de impostos. Tinha algumas pessoas assim que sobressaíam, mas pessoas comuns. Olhando pelo prisma natural, dentro da proposta de Jesus, imagina isso. Eu vou estabelecer algo, e começando na Galileia, depois vai para Jerusalém, e a partir de Jerusalém, nós vamos alcançar o mundo. Parece loucura. Imagina isso. E quando nós estamos falando aqui, IECG, comunidade global, até os confins da terra, as pessoas falam, mas como? Meu irmão, imagina na Galileia, Jesus falar com pessoas, e lá no norte de Israel, levá-los para a região ali das nascentes do Jordão, olhando para aquelas estruturas de imagens e nichos, onde deuses eram adorados e sacrifícios eram oferecidos, e Jesus diz assim, olha, as portas do inferno, e aquele local era considerado os portais do inferno. Jesus diz, as portas do inferno, os portais do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas Jesus sabia que era impossível realizar tamanha obra sem o Espírito Santo. Jesus sabia que os discípulos não teriam como alcançar nem Jerusalém, quanto mais Judeia, Samaria, e chegar aos confins da terra ou do mundo, sem o Espírito Santo. Por isso ele disse, olha, permaneçam em Jerusalém. É o tempo para que vocês sejam revestidos. É o tempo da capacitação. É o tempo onde o machado vai ser afiado. Imagina os discípulos pensando e dizendo, não, por que retardar o tempo? Vamos começar logo. E eles não ficassem em Jerusalém e já saíssem. Eles não suportariam os desafios que estavam diante deles. Que muitos entregaram as suas próprias vidas, se tornaram mártires. Já de saída, tamanha oposição. O Espírito Santo nos capacita de tal forma, mesmo que formos confrontados para a morte, o nosso coração é tomado por paz. Ficamos atormentados e aperreados e outras coisas mais, porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo é muito superficial. É muito superficial.
Se você vier à igreja toda quarta-feira, durante um ano, 365 dias, você vem nas quartas-feiras. Sabe quantos dias isso dá no ano? 4,33. Eu quero dizer para você, isso não é suficiente, é maravilhoso, e você está aqui sendo edificado, recebendo a palavra, uma unção coletiva está sendo liberada, o Espírito Santo está tocando em você, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode sair daqui alegre, feliz, mas você vai se deparar com as coisas lá fora, e você não vai ter essa experiência para vencer esses desafios. O Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável, de quê? De poder, capacitação e alegria. Diga poder, capacitação e alegria. Diga poder, capacitação e alegria. Olha só. Abra comigo em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 18 a seguir. Olha esse texto. Lê para mim, pode olhar na tela. Olha só, falando, olha isso, enchei-vos do Espírito, então parte de você. Como ser cheio? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No vosso coração. Eu tinha uma dentista que tratava dos meus dentes. Não, ela tratava das minhas unhas. Por que vocês estão rindo? Dentista trata do quê? De dentes. Doutora Sueli, ela faleceu. Mas é impressionante. Eu nunca vi alguém fazer como ela fazia. Ela tratava os dentes das pessoas e cantando, salmodiando, baixinho, uma coisa impressionante, a habilidade que ela tinha, e a graça, você pode exercitar isso, ao invés de murmurar, de reclamar, de questionar, de praguejar, de xingar, meu irmão, mesmo que você tenha razão, imagina, você tropeça e você fala, oh, glória a Deus, que maravilhoso. Alguém te fecha no trânsito, Deus te abençoe, querido. Isso é você, não é você? Não é verdade? Você é exatamente assim, né? Ah, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, mas meu sangue não é de barata. Eu sou gente. Lógico que você é gente, mas cheio do Espírito Santo, você não precisa nem fumar uma noinha. Será que dá? Diga dá. Dá. Se você não afiar o seu machado, você vai ter que pôr mais força. Você vai ter que se esforçar até para dar risada. Tem gente aqui que não conseguiu dar nem um sorriso ainda. Mas até o final vai sorrir. Diga, até o final vai sorrir. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e o quê? Salmodiando. Tudo começou com o derramar do Espírito em Pentecostes. Ali mudou. Preste atenção. Quando você nasce de novo, a tua primeira experiência é com Jesus. Mas você precisa prosseguir para ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Amém? Tire o seu tempo de oração. Nas sextas-feiras do monte, lá na chácara, temos oração todo o tempo. Chame um líder, chame um pastor, você vai receber uma imposição de mãos, mas seja cheio do Espírito Santo. Amém? Uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo com um toque, pode. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo dirigindo o seu carro. Você pode sendo cheio do Espírito Santo na sua casa. Você pode entrar na sua piscina e ali orar em línguas. E mergulha orando em línguas, sai orando em línguas. E faz...
Diga, não há crise de azeite. Não há crise no céu. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Deus me deu uma visão. Eu vi uma fonte de águas cristalinas. E jorrava, e jorrava, e jorrava, e jorrava, e jorrava. E não parava de jorrar. Mas o vaso que era o recipiente onde essa água caía, ele era rachado, ele não retinha as águas. O problema não está na fonte. Tem que ver como está o vaso. Outro dia, o apóstolo Sandinho disse: apóstolo, eu tive um sonho com o senhor. Ele falou assim: eu almoço, depois geralmente eu dou uma dormidinha. Ele falou: faz bem para a saúde, recomendou para mim. Eu falei: lá, pelo menos uns 40 minutos. Dorme também. Eu falei: tá bom, vou dormir também, se der, né? Aí ele falou: eu tive um sonho. Eu não sonho assim, não é comum eu sonhar. A gente estava numa igreja e depois nós saímos e todos nós fomos lá para a comunidade global. Quando nós chegamos na comunidade global, tinha na frente da igreja, assim, na igreja, muitas fontes jorrando água. E as pessoas vinham e que pegavam as suas garrafinhas e iam enchendo as garrafinhas de água. E as fontes, elas não se esgotavam. E era uma água geladinha, uma água fria, que trazia, que refrescava. Todas as pessoas que vinham, bebiam desta fonte. E ele começou a olhar assim, por cima da fonte, tinha tipo uma abelhinha, aquela jataí. E ele falou assim, e jorrava mel. Eu falei: esse é o lugar certo, é lá mesmo. A visão é de Deus. Você está entendendo o que é? Eu falei: lógico que eu estou entendendo. Já entendi faz horas. Nós somos uma fonte mesmo. O Espírito de Deus está entre nós. E todos aqueles que vierem a este lugar sairão daqui saciados, descedentados, cheios do Espírito Santo. E não vai sair azedo, vai sair doce. Diga, o problema não está na fonte. A fonte é poderosa, é uma fonte inesgotável. Não há crise. O azeite na Bíblia tipifica uma figura do Espírito Santo. Diga, o azeite é uma figura do Espírito Santo. Observe comigo 2 Reis capítulo 4. Olha o que vai acontecer aqui. 2 Reis capítulo 4. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, olha só, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. É uma pessoa endividada. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Mas ele faz uma pergunta para ela. Na verdade é uma afirmação aqui. Dize-me o que tens em casa. Olha o que ele disse. Ela queria um auxílio, ela queria uma resposta, ela queria uma ajuda. Ele falou: o que você tem na sua casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Uma botija de azeite. Diga, uma botija. Uma botija de azeite é uma porção de azeite. A tua serva não tem nada, senão. Aqui começa o milagre. Tem alguma coisa. Vamos para o versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Diga, não poucas. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, o que faz? Fecha a porta. Diga, fecha a porta. Diga comigo, fecha a porta. Tem momentos que é você e o Espírito Santo. Fecha a porta do teu quarto. Tenha uma conversa com Ele. Se assente do jeito que você quiser. Simplesmente fala: Espírito Santo, eu preciso falar contigo. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de poder, de alegria, de capacitação. É a fonte de azeite que brota. E diz: fecha a porta do teu quarto e deita
em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Vai enchendo as vasilhas e vai separando das vasilhas, as vazias das cheias. Partiu, pois, dele e fez o quê? Fechou a porta. Fechou a porta, é um exercício, é a prática espiritual, sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E ela as enchia. Vamos ver até onde vai. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Não tem mais vasilha. Mas enquanto tiver vasilha vazia, vai enchendo. Agora, termina aqui a história? Não! Vamos ver o que vai acontecer. Então veio ela, e ela voltou ao profeta e diz: olha, eu fiz o que você ordenou que eu fizesse. Aconteceu um milagre. As vasilhas estão cheias. O que ele disse? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos, e vivei do resto. Olha isto. O Espírito Santo de Deus, ele é uma fonte poderosa, que nos capacita, nos dá habilidade, amplia as nossas conexões, e nos leva por um caminho onde nós vamos poder desfrutar de provisão plena, provisão completa. Fale com o Espírito Santo. Você não para de porta em porta, batendo de porta em porta, correndo de um lado para o outro. É preciso ter um tempo com o Espírito Santo. Há azeite suficiente para encher todas as vasilhas e gerar na sua casa riqueza, paz, prosperidade completa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Diga o segredo é afiar o machado. Diga o segredo é afiar o machado. Já vamos encerrar. Destaque aí, escreva. Quatro coisas importantes. Primeiro, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que são as nossas debilidades, as nossas incapacidades. O Espírito Santo ajuda. Se você pedir, ele te ajuda. Ele é o ajudador. Amém? Não é ele que você faz, ele te ajuda a fazer. Ele te ajuda a realizar. Ele é o teu capacitador. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Segundo, o Espírito Santo nos enche de poder para cumprir a nossa chamada, quer seja ela familiar, quer seja ela profissional, quer seja ela ministerial. O Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável de poder e de capacitação. Ele vai capacitar você. Diga amém. O Espírito Santo é um manancial de águas vivas, e o Espírito Santo nos faz mais eficientes. E eu quero encerrar com um texto que está em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, o versículo 1 e o versículo 2. Olha isso, volte lá para o versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, olha o que Deus vai dizer: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Senhor o chama, o Senhor o separa para um propósito. Eis que eu tenho chamado, vai para o 3, desculpa. E o enchi do quê? Do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor, ou em toda a obra, em todo o ofício. Então o Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável de capacitação. O Espírito Santo, ele é capaz de abrir o nosso entendimento. Impõe as mãos sobre o seu filho, profetize uma mente aberta para compreender na escola, para que ele possa desenvolver-se intelectualmente. Chame o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz isso nele. Dá para entender? Bezalel e Aholiabe, eles tinham e foram designados para executar alguns ofícios concernentes ao tabernáculo. E eles não tinham essa habilidade toda, mas o Espírito Santo veio sobre eles e os capacitaram para isso. Então o Espírito Santo vai te capacitar para você desenvolver a sua atividade profissional com eficiência, com qualidade,
Não ter que fazer 2 vezes, 3 vezes o mesmo serviço. É uma vez só e bem feito. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Não importa qual seja a sua atividade profissional, chame o Espírito Santo, coloque Ele com você e peça ajuda a Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Agora, se o machado estiver embotado, se não estiver afiado, você tem que dobrar a força. Mas para afiar o machado, você precisa parar. Mano, que hora que eu paro? Para de madrugada. Eu trabalho todo o dia todo. Sim, beleza. 5 horas da manhã, você põe um bichinho para despertar. Agora é o meu horário com o Espírito Santo. 3 horas da manhã, 4 horas. Cada um vai escolher o seu horário. Ou mesmo durante o dia, sei lá, o melhor para você. Não negligencie o Espírito Santo. Simplesmente coloque Ele em primeiro lugar no relacionamento diário. As coisas vão mudar na sua vida. Diga, as coisas vão mudar na minha vida.